A história tá cheia de líderes que chegaram ao topo só para depois terem uma queda daquelas espetacular. Mas olha, poucas quedas são tão trágicas e cheias de lições quanto a de Eli. Ele era uma figura de imensa autoridade no Israel antigo, e a vida dele acabou se tornando um estudo poderoso sobre liderança, sobre fé e, principalmente, sobre fracasso. Vamos mergulhar nessa história. Pensa só, por 40 anos, Eli foi o pilar da nação. Ele não tinha um, mas os dois cargos mais altos: sumo sacerdote, o líder espiritual, e juiz, que era a maior autoridade civil da época. Era ele quem guiava Israel tanto nas questões de Deus quanto nas questões do dia a dia. E o legado dele parecia estar mais do que garantido. Ele acolheu e foi um mentor do jovem Samuel, ensinando o menino a servir no santuário e, o mais importante, a ouvir a voz de Deus. Basicamente, ele preparou o líder que ia redefinir o futuro de Israel. Mas, apesar de uma vida inteira dedicada ao serviço, apesar de ter sido um mentor incrível, a história de Eli é marcada, é ofuscada por uma falha catastrófica. Uma falha que não só destruiu a família dele, mas quase levou a nação inteira junto para o buraco. Para a gente entender o tamanho do colapso de Eli, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele vivia. E, adianto, não era uma época de paz e tranquilidade, não. Israel estava na chamada Era dos Juízes. Uma época bem turbulenta, quase anárquica. A nação vivia num ciclo vicioso, num looping. O povo pecava, aí era oprimido por inimigos, aí clamava a Deus por socorro e Deus levantava um juiz para libertar o povo. E aí, o ciclo começava tudo de novo. O epicentro espiritual disso tudo era a cidade de Siló. Era lá que ficava o tabernáculo, a tenda sagrada, e dentro dela a Arca da Aliança, o símbolo da presença do próprio Deus na terra. E o guardião de tudo isso era Eli. O problema é que enquanto a nação lidava com ameaças de fora, a ameaça mais perigosa estava crescendo ali mesmo em Siló. E pior, dentro da própria casa de Eli. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eram homens terríveis. A Bíblia os chama de filhos de Belial, basicamente homens imprestáveis, que não estavam nem aí para Deus. Eles desrespeitavam as ofertas, pegando as melhores partes da carne para eles, antes mesmo de serem sacrificadas. E, para piorar, profanavam o lugar santo com imoralidade, fazendo com que o próprio povo começasse a ter nojo do culto a Deus. O que é realmente impressionante aqui é o contraste. Porque nesse mesmo ambiente podre crescia o jovem Samuel. Enquanto os filhos de Eli se afundavam no pecado, Samuel servia na presença do Senhor e crescia em favor diante de Deus e dos homens. A pureza e a corrupção viviam, literalmente, debaixo do mesmo teto. A grande tragédia aqui é que essa corrupção toda não era segredo. Ele sabia, e a reação dele, ou melhor, a falta de reação, selou o destino dele e de toda a sua família. Ele até deu uma bronca nos filhos. Disse: "Por que vocês fazem isso? Eu ouço de todo o povo as coisas más que vocês fazem." Mas ficou por isso mesmo. Ele nunca tomou a atitude firme que precisava: tirá-los do sacerdócio. A omissão dele, essa fraqueza como pai e como líder, permitiu que esse câncer espiritual continuasse a se espalhar no coração de Israel. E aí veio o aviso divino. Um profeta anônimo foi até Eli e deu o recado de Deus. A linhagem dele seria cortada do sacerdócio e, como um sinal, os dois filhos dele morreriam no mesmo dia. A contagem regressiva tinha começado. Isso aqui mostra o tamanho do problema. A corrupção dos sacerdotes levou a um silêncio espiritual em toda a nação. A palavra de Deus era rara, sabe por quê? Porque justamente aqueles que deveriam ser a ponte entre Deus e o povo estavam totalmente corrompidos. E então, a profecia se cumpriu, e da forma mais dramática possível. Num campo de batalha contra os filisteus, o maior inimigo de Israel naquela época, depois de perderem uma primeira batalha, os israelitas tomaram uma decisão desesperada. Eles foram até Siló e levaram a Arca da Aliança para o meio da guerra, achando que a simples presença física dela ia garantir a vitória. Eles trataram a arca como um amuleto da sorte, não como o símbolo sagrado que era. O resultado? Um massacre. 30.000 soldados de Israel morreram no campo de batalha. E essa era só a primeira parte da notícia terrível. Na mesma batalha, cumprindo a profecia, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, também foram mortos. Essa era a segunda parte. E então,
Veio o golpe final, o que ninguém podia imaginar. A única arca de Deus foi capturada pelo inimigo. O símbolo da presença de Deus tinha sido levado. A esposa de Fíneas, quando ouviu as notícias, entrou em trabalho de parto. E antes de morrer, ela deu ao filho o nome de Icabô, que significa onde está a glória. Com seu último suspiro, ela disse: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Essas palavras ecoaram a tragédia da nação inteira. E enquanto a nação chorava, a notícia final corria de volta para Siló, onde um velho juiz esperava. Imagina a cena. Eli, com 98 anos, esperando por notícias. O texto diz que ele já estava cego, não enxergava mais. E a Bíblia é muito clara sobre a preocupação dele. O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. A maior angústia dele não era pelos filhos, mas pela segurança daquele símbolo sagrado que ele falhou em proteger. Um mensageiro chegou correndo, todo esbaforido. Ele contou da derrota, da morte dos filhos de Eli, mas foi a última frase que o destruiu. O texto diz que quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. A notícia sobre a arca foi o choque final. E o que torna essa história ainda mais real é que ela, de certa forma, ganha vida hoje. Arqueólogos que estão escavando a antiga Siló acreditam que encontraram a estrutura do portão mencionada na Bíblia, o lugar exato onde Eli pode ter ouvido a notícia que tirou sua vida. Então, no fim das contas, como é que a gente avalia um homem como ele? A história dele é um nó, um emaranhado de sucesso e de fracasso. De um lado, um fracasso monumental como pai. A incapacidade dele de disciplinar os filhos levou a um desastre nacional e ao fim da sua linhagem de sacerdotes. Mas, do outro lado, um sucesso profundo como mentor. Foi ele que ensinou e preparou Samuel, o homem que se tornaria o profeta fiel que Israel tanto precisava. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável. A história de Eli nos força a questionar o que é um legado. Uma vida inteira pode ser julgada pelo seu pior momento, ou será que o bem que se faz, como preparar a próxima geração de líderes, pode de alguma forma redimir os erros mais graves? A resposta talvez não seja tão simples assim.